Sobre o fechamento de motores, sem decoreba agora, tá? Vamos entender o porquê da numeração, porque daí vocês conseguem desenvolver o motor de 6, motor de 12 pontas tranquilamente, sem precisar decorar nada, tá? Então, motor estrela triângulo de 6 pontas. Primeiro a gente vai montar o fechamento em estrela desse motor. Primeira coisa, eu vou fazer aqui em 2 passos para definir, tá? Para vocês entenderem o porquê dessa numeração. E depois aqui embaixo eu vou dar para vocês como é que vem na placa do motor. Porque não vem nenhuma dessas 2 disposições aqui em cima não. Vai vir só com os pontinhos aqui embaixo. Então a gente vai descobrir primeiro da onde que surge, para depois passar esse tipo de ligação só com os pontinhos. Então vamos colocar aqui primeiro, ó, as 3 bobinas. Motor trifásico, vamos fazer a representação de 3 bobinas. Primeira coisa que a gente faz, numera as bobinas em ordem de 1 a 6, muito simples. Vou numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Cada bobina dessa, por ser um motor trifásico, cada uma delas vai receber uma fase. Então, fase R, fase S e fase T, sempre na primeira parte da bobina. Aqui está a representação de uma estrela, ok? Cada ponta dessa estrela vai receber uma fase. E a gente sempre, para não confundir no triângulo, distribui esse RST aqui em sentido horário. Então, eu posso começar aqui RST, ou então RST, da mesma forma que RST. Contanto que esteja em sentido horário, a gente pode colocar em qualquer posição. Então, vou colocar aqui RST. Volta nesse. O R eu tô mandando na ponta 1. R na ponta 1. S eu tô mandando na ponta 2. S na ponta 2. E T eu tô mandando na ponta 3. T na ponta 3. Isso daqui é uma bobina. É essa mesma bobina aqui, só que um pouco inclinada. Eu virei ela um pouquinho. Então, se de um lado da bobina eu tenho a numeração 1, do outro lado eu já sei que eu tenho a numeração 4. Se desse lado aqui é 1, do outro lado é 4. Dessa bobina aqui, se de um lado é 2, do outro lado é 5. E da terceira, se um lado é 3, do outro lado é 6. E olha o que acontece aqui na estrela, nesses 3 pontos. Eles fecham curto, eles são interligados. Então, eu tenho uma interligação entre 4, 5 e 6. Então, eu passo para cá, ó, uma interligação entre 4, 5 e 6. Como que vem isso para mim na placa? Não vem desenho de bobina, só vem os pontos de interligação, os bornes. Então, aqui, ó, eu tenho fase no ponto 1, fase R no ponto 1. Tenho fase S no ponto 2 e tenho fase T no ponto 3. E aqui embaixo eu tenho os pontos 4, 5 e 6. Vem fase neles? Não, as fases param no 1, 2, 3. O que acontece com 4, 5 e 6? Ele só fecha. Então, essa é a ligação que vai vir desenhada pra gente na placa de motor, só que significa essa interligação de bobinas. Então, se for necessário medir qual que é o valor de tensão em cima de cada uma das bobinas, eu tenho que escolher a numeração aqui, ó, de cada bobina. Tá? Então, para eu medir qual que é o valor de tensão que está chegando na bobina 1, eu tenho que fazer a medição entre 1 e 4. Qual que é o valor de tensão que está chegando na bobina 2, na bobina S, né? Que vem com a fase S. Eu tenho que colocar o voltímetro entre 2 e 5. Da mesma forma que para medir na terceira bobina, eu tenho que colocar o voltímetro entre 3 e 6. Ok? Fechamento triângulo. Segue a mesma linha de raciocínio. Primeira coisa que a gente faz, numera as bobinas em ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segunda coisa, alimenta as bobinas com fase. Bobina 1 com R, bobina 2 com S, bobina 3 com T. Terceira coisa, joga as fases no fechamento aqui na ligação triângulo. Cada vértice vai receber uma fase diferente. Lembra do sentido horário. Então, vou botar aqui R,
S e T. Então, o R vem aqui, o S pra cá e o T pra cá. A gente já sabe que R vai no ponto 1. Continua sentido horário, tá? R no ponto 1. A gente tem uma bobina e a gente sabe que nessa bobina, se um lado é 1, o outro lado é 4. Então, 1, o outro lado aqui é 4. O S veio no ponto 2. Então, o S, se aqui já é 4, esse lado aqui tem que ser o 2. O outro lado da bobina, se um lado é 2, o outro lado é 5. E o T, a gente tem que mandar no ponto 3. O T tá no 5, então aqui esse outro ponto tem que ser o 3. Do outro lado do 3, eu tenho o 6. Então, volta. A fase R, eu tô mandando a fase R em 2 pontos. Tô mandando a fase R no 1 e tô mandando a fase R no 6. Então, aqui eu tô mandando fase R no 1 e tô mandando a fase R no 6. Fase S, tô mandando a fase S no 2 e tô mandando a fase S no 4. Então, fase S no 2 e vou trazê-la aqui embaixo no 4. Fase T, tô mandando a fase T no 3 e no 5. Então, fase T no 3 e vou mandá-la lá embaixo também no 5. Como que vem isso pra gente na placa do motor? A gente sabe que a fase R vai em 1 e em 6. Então, ele coloca do jeito mais simplificado possível para não ficar trançando, para não ficar jogando traço para um lado, traço para o outro e confundir, já que a placa do motor é muito pequena. Então, aqui eu tenho que fase R vai em 1 e em 6. Então, bota aqui, ó, fase R, ela vai em 1 e ela vai também em 6. Vou começar a colocar na ordem que eu precisar. Fase S vai em 2 e vai em 4. Então, fase S em 2 e também no 4. Fase T vai no 3 e no 5. Então, T no 3 e no 5. É o motivo do fechamento estrela-triângulo. Na hora de fechar em triângulo, os números não vêm em ordem na plaquinha. Ok? E se pedisse pra gente achar, de novo, qual que seria o valor de tensão em cima de cada uma das bobinas? A mesma coisa. Prestem atenção pro número da bobina. Bobina 1 e 4... mediria a tensão aqui, bobina 2 e 5 e bobina 3 e 6. Fechamento estrela-triângulo para 12 pontas, para 12 terminais. Significa que nesse motor eu vou ter 4 valores de tensão, tá? Escritos na placa. Na verdade, para os 4 valores de tensão, como a gente já viu, a gente vai ter 2 valores de instalação. Então, um exemplo aqui, se esse motor de 12 pontas for 220, 380, 440, 760, significa que as minhas tensões de trabalho, eu posso ter esse motor ligado numa tensão trifásica 220 ou numa tensão trifásica 440, porque os valores em estrela, eles são uns fechamentos só para serem feitos na partida do motor. O funcionamento acontece no fechamento triângulo. Então, aqui, na estrela, vamos seguir primeiro do jeito que a gente já acostumou, do jeito que a gente fez o diagrama do fechamento para 6 terminais. O primeiro fechamento ele chama estrela paralelo. Significa que a gente vai ter 2 estrelas e vai ter que interligá-las em paralelo. Simples desse jeito. Então, vem aqui com a numeração. Numera em ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, numeração dos 12 terminais em ordem. Segunda coisa, eu vou ter 2 estrelas independentes. Então, eu vou ter que mandar nessa daqui, ó, RST, e vou ter que mandar na de cá, RST, tá? Então, se eu ligar aqui T com T, R com R, S com S, que são as mesmas fases, eu vou estar ligando as 2 estrelas em paralelo. Então, isso significa que eu vou ter alimentação para essa estrela aqui, que é essa, e alimentação para essa estrela, que é a segunda, e vai estar em paralelo. Então, a gente fazia o quê? Aqui a gente trazia fase R no primeiro, fase S no segundo e fase T no terceiro, ok? Só que agora a gente vai ter que jogar para outra estrela também, que elas estão em paralelo.
Então, eu vou trazer o R para essa estrela aqui, o S para cá e o T para cá. Vamos numerar. A fase R, na primeira estrela, R está no 1, S está no 2 e T está no 3. O outro lado da bobina 1 chama 4, o outro lado da bobina 2 chama 5 e o outro lado da bobina 3 chama 6. Entre 4, 5 e 6 eu tenho um curto. Então, entre 4, 5 e 6 eu tenho um curto. Segunda parte, o R tá vindo no 7, então R em 7. O S tá vindo em 8, S em 8. O T tá vindo em 9, T em 9. Do outro lado da bobina, se um lado é 7, o outro lado é 10. Se a bobina tem um lado 8, o outro lado é 11. Se a bobina tem um lado 9, o outro lado é 12. O que eu tenho entre 10, 11 e 12? Um curto. Então, eu fecho aqui, ó, entre 10, 11 e 12. Eu fecho um jumper. Tá ligado meu motor em estrela paralela. Transferindo essas informações para como vem na placa do fechamento. Eu mandei R onde? Eu mandei R em 1 e mandei R em 7. Então, aqui, R. Vou mandar R em 1 e vou mandar R em 7. S, eu mandei S em 2 e mandei S em 8. Então, S, vou mandar aqui ele em 2 e vou mandar ele em 8. E o T, mandei ele em 3 e mandei ele em 9. Então, T, mandei ele em 3 e mandei T em 9. 4, 5 e 6, veio fase aqui? Não, só é uma interligação. Então, coloca aí, ó, 4, 5 e 6. Entre eles, uma interligação. A mesma coisa entre 10, 11 e 12. Não vem fase, só tem interligação. 10, 11 e 12. O que eu tenho entre eles? Interligação. Então, esse é o fechamento em estrela paralela. Vamos seguir a mesma linha de raciocínio para ligar triângulo paralelo. Já tô aqui, ó, com meus dois triângulos para serem ligados em paralelo. Então, primeiro passo, numero de 1 a 12. Ok? Segundo passo, mando R, S, T aqui. R, S e T em 1, 2, 3. Terceiro passo, vou chamar os vértices do triângulo de RST. Então, aqui R, S e T. Se eles estão em paralelo, é como se eu ligasse esse vértice nesse. Então, aqui eu também trago R. Ligasse esse vértice nesse, aqui eu também trago S. E ligasse esse vértice nesse, aqui eu também trago T. O R, eu mandei ele em 1. Então, nesse triângulo, no primeiro triângulo, aqui eu também vou ter dois triângulos. Um aqui e outro aqui. Ah, já lembrando, eu tenho que levar a alimentação para o segundo triângulo. Então, eu vou trazer aqui, ó, alimentação para cá, alimentação para cá e alimentação para cá. Ok? Esse vai dar um pouquinho de bagunça agora na hora que a gente começar a traçar. Vou traçar até de outra cor. Então, vamos lá. O R vem em 1, no primeiro triângulo. R em 1. O outro lado da bobina chama 4. Depois o S vem em 2. Eu tenho que numerar aqui, porque aqui já é 4. S em 2. O outro lado da bobina é 5. E eu tenho T em 3. O outro lado da bobina é 6. Então, o R foi em quem? O R foi em 1 e em 6. Então, o R já está em 1. Eu tenho que trazê-lo em 6. O S foi em quem? Em 2 e em 4. Então, o S já está em 2, eu tenho que trazê-lo em 4. E o T está em 3 e em 5. O T já está aqui em 3, vou trazê-lo em 5. Fechei o primeiro triângulo. Vamos passar para o segundo. R,
tá em 7. Então, R em 7. O outro lado da bobina com 7 é o 10. O S. S, olha aqui, eu mandei em 8. Então, S em 8. O outro lado da bobina 8 chama 11. O T. T eu mandei em 9. T em 9. O outro lado da bobina chama 12. Então, vamos pro fechamento. O R eu mandei em quem? Em 7 e em 12. Então, tá aqui, ó, o R em 7, eu vou mandar em 12. O S, mandei em 8 e em 10. Então, o S já veio aqui em 8, tem que mandar o S agora lá no 10. E o T em 9 e em 11. Então, T, mandei em 9, agora eu tenho que mandar o T lá em 11. Para o fechamento, muito simples, fechamento triângulo paralelo, porque vai fase em todo mundo. Eu tenho a fase R onde? No 1, no 6, no 7 e no 12, porque é a mesma fase R. Então, aqui, ó, tenho fase R em 1, em 6, em 7 e em 12. Tenho fase S em quem? 2, 4, 8 e 10. Então, fase S em 2, 4, 8 e 10. E tenho fase T em 3, 5, 9 e 11. Fase T em 3, 5, 9 e 11. Fechamento triângulo paralelo tá pronto. Continuando, agora a gente vai ter o fechamento estrela série e triângulo série. O que significa o fechamento série? Que para cada ramo aqui, para cada perna da estrela, eu vou ter 2 bobinas em série, só isso. Então, a cada 2 bobinas aqui, ó, elas vão estar em série. Acabou o exercício já. Primeira coisa que a gente faz, numera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Segunda coisa que a gente faz, manda RST no 1, 2, 3. Manda o R aqui, S aqui, T aqui. RST nos vértices nas pontas da estrela, do Y. R, S e T. Agora é só transferir informação. O R eu mandei em quem? Em 1. R em 1. O outro lado da bobina chama 4. O outro lado aqui chama 4. O 4 ligou com a ponta da outra bobina, que é 7. Então, o 4 ligou com a ponta dessa, que é 7. O outro lado da bobina é 10. Segundo, S. S vem no 2. O outro lado da bobina chama 5. O 5, ele ligou com a outra bobina, só que no ponto 8. O outro lado da bobina chama 11. O T foi em 3. T em 3. O outro lado da bobina chama 6. Eu liguei a bobina 6 com a ponta 9 da outra bobina. O outro lado do 9 chama 12. Então, aqui eu tenho um curto, eu tenho um jumper, um fechamento entre 10, 11 e 12. Então, transfere ele para cá. Entre 10, 11 e 12, um fechamento. Transferindo isso para os pontinhos que nem vem no fechamento do motor. Onde eu tenho fase? Eu tenho fase R no 1. Então, aqui eu tenho R no 1. Tenho fase S no 2. S no 2. Tenho fase T no 3. Então, fase T no 3. As 3 fases, elas só estão vindo em 1, 2, 3. O que eu tenho entre 4 e 7? Não trouxe fase aqui, eu só tenho uma interligação. Então, aqui entre 4 e 7, interligo. Entre 5 e 8, 5 e 8, interligo. Entre 6 e 9, 6 e 9, interligo.
E existe uma interligação entre os 3 últimos pontos, que são 10, 11 e 12. Então, entre 10, 11 e 12, eu tenho uma interligação. Fechamento, estrela, série, tá pronto. E agora o último dos 4 fechamentos, triângulo, série. Mesmo caso, para cada lateral do triângulo aqui, ó, eu tenho 2 bobinas em série. Então, já vou botar aqui 2 a 2 em série. Primeiro passo, numerar de 1 a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mando fase sempre em 1, 2 e 3. Numeros, dou nome aos vértices R, S e T. Agora vamos transferir informação. Mandei R em 1, R em 1. O outro lado da bobina chama 4. Liguei o ponto 4 com o ponto 7 da outra bobina. Então, 4 com 7 da outra. O outro lado da bobina chama 10. Mandei S em 2. Então, S em 2. O outro lado da bobina chama 5. Liguei o 5 com o 8 da outra bobina. O outro lado da bobina com 8 chama 11. Mandei T em 3. T em 3. O outro lado da bobina chama 6. Interliguei o ponto 6 com 9. O outro lado da bobina chama 12. Então, em quem que eu mandei R? Mandei R em 1 e em 12. Então, aqui, ó, R em 1 e R em 12. Mandei S em 2 e em 10. S em 2 e vou trazer ele aqui embaixo em 10. Mandei T em 3 e em 11. T em 3 e T em 11. Fechamento tá pronto. Vamos transferir para como vem no motor. Mando R em 1 e 12. Então, aqui, ó. R, mando em 1 e em 12. Mando S em quem? Em 2 e em 10. Mando S em 2 e em 10. Mando T em 13 e em 11. Mando T em 3 e em 11. Não existe mais pontos com fase, só vai existir os pontos de interligação. Quem são? Interliguei aqui, ó, 4 e 7. 4 e 7. Interliguei 5 e 8. 5 e 8. Interliguei 6 e 9. Fechamento, triângulo, série, tá completo. Com relação às tensões de alimentação, se eu tenho aqui para os 2 primeiros fechamentos, para os fechamentos paralelos, as 2 primeiras tensões aqui. E para os fechamentos série, as 2 últimas tensões de cá. Eu tenho fechamento paralelo, a gente sempre usa para alimentar o motor em estrela triângulo a menor tensão. Então, do fechamento paralelo, a menor tensão é 220. Então, se eu mandar aqui, ó, entre fases 220, quanto que vai chegar em cada bobina? Existe uma defasagem de raiz de 3. Então, 220 dividido por raiz de 3, eu vou ter 127 volts em cada uma das bobinas. E, se o meu fechamento é estrela triângulo, eu vou considerar a mesma tensão para partir o motor em triângulo. Se eu tiver alimentação aqui de 220, a fonte está chegando inteira em cima da bobina, não está dividindo com ninguém. Então, a tensão que eu vou chegar aqui é de 220 volts. Então, nesse motor aqui, nessa primeira parte, estrela triângulo paralelo, se eu tenho alimentação de 220, esse motor vai partir mais fraco, vai partir para 127, vai contar os 10 a 15 segundos de transferência de estrela para triângulo, e quando ele for transferido para triângulo, ele vai receber os 220, que é a tensão total. O motor, então, vai trabalhar com potência total. Por esse motivo, a gente não pode utilizar o motor estrela triângulo para partir com carga, porque ele parte com uma tensão mais baixa. Então, consequentemente, a minha potência desse motor na hora da partida vai ser mais baixa. Então, eu não posso utilizar carga para a partida desse motor.
E para eu fechar em série, eu vou ter alimentação 440/760. Eu sempre uso a menor tensão de alimentação, então eu vou usar a tensão de 440. Se eu tiver aqui, então, uma alimentação em 440, qual que é a tensão que vai chegar em cada ramo dessa, em cada perna dessa estrela? Eu vou ter que pegar esse 440 e dividir por raiz de 3. Então, em cada ramo aqui vai chegar aproximadamente 254 volts. Se eu tenho aproximadamente 254 nas duas, quanto que eu vou ter em cada uma? 127 volts. 127 volts. Vai cair no mesmo caso da estrela paralelo. Cada bobina vai estar recebendo 127 volts. Agora, se eu mantenho essa alimentação para o triângulo, 440 volts. 440 volts no triângulo. Essas duas bobinas aqui, elas estão em série. Quanto cada uma vai receber? 220 volts para cada uma das bobinas. Não só essas duas, cada uma de todas as bobinas. Cai no mesmo caso dessa daqui. Cada bobina recebe 220 volts. Então, para que é feito esses tipos de fechamento diferente? Para sempre, na hora da partida, a bobina receber 127 e depois dos 15 segundos, quando o motor estiver em trabalho, ele está recebendo o total, que é os 220. Então, se eu tenho uma sequência de 4 valores de tensão, a tensão máxima que a bobina do motor pode receber vai ser sempre a menor tensão da placa. Então, todas as bobinas, elas foram fabricadas para receber 220 se forem render a quantidade de potência que tiver na placa. Recebendo menos de 220, a quantidade de potência cai. E se receber mais de 220, o motor vai queimar. Rapidinho aqui o fechamento do motor MDS, motor de 2 enrolamentos separados. Ele tem 6 pontas e tem 2 enrolamentos separados. Então, 3 pontas são para um enrolamento, 3 pontas são para outro enrolamento. Então, muito simples de fazer o fechamento do motor. Se eu tenho aqui as pontas 1, 2, 3, mando fase em 1, fase em 2 e fase em 3. Pronto, fechei o motor MDS em baixa rotação. O que eu faço com o 4, 5, 6 que está aqui? Nada, tá? Só deixo parado, não fecho nada, não coloco nenhum jumper, nenhum tipo de ligação, deixo em aberto. E para eu fechar esse motor em alta rotação, eu vou pegar justamente o que ficou parado de lá, 4, 5 e 6, e vou mandar fase neles. RST em 4, 5 e 6. O que eu faço com 1, 2, 3? Nada, deixo em aberto. Muito cuidado com isso, tá? Porque ou o fechamento em baixa é feito só em 1, 2, 3, ou o fechamento em alta é feito só em 4, 5 e 6. Se isso tudo tá dentro do mesmo motor, enquanto eu tô alimentando aqui na baixa, tô ligando em 1, 2, 3, não tô usando a alta, mesmo assim vai existir uma tensão induzida entre essas 3 pontas. Então, cuidado para não interligar nada entre elas. E sobre o motor da Lander, tá? O motor também de 6 pontas, ele vai variar um pouco com relação ao MDS, porque o enrolamento interno dele é diferente. Ele não tem 2 enrolamentos independentes. Ele tem um enrolamento que a gente interliga de 2 formas diferentes. Então, para a gente ligar o motor da Lander em baixa rotação, é igual ao MDS. A gente manda R em 1, a gente manda S em 2 e a gente manda T em 3. Só isso, o motor já está fechado em baixa rotação. Agora, para fechar esse motor em alta rotação, se fosse um MDS, o que a gente faria? A gente mandaria só fase, né? Em 4, em 5 e em 6. A diferença do fechamento da Lander tá aí. Em alta rotação, a gente precisa fazer um curto, a gente precisa fazer um jumper entre os pontos 1, 2 e 3. Cuidado com essa diferença para não confundir o fechamento do da Lander com o fechamento do MDS.